Hoje veremos como fazer uma modelagem de um meio-fio no ArchiCAD, mas não uma modelagem simples, uma modelagem com alguns passos importantes, uma modelagem que acompanha o grade do nosso passeio, uma modelagem que tem uma inclinação transversal do nosso passeio, que é essa inclinação aqui que vai do meio-fio até o limite do nosso lote, que tenha também uma seção constante ao longo de toda a nossa declividade ali da rua, né? E que também possamos extrair esses quantitativos do meio-fio, quantitativos a partir da metragem linear dele, que é normalmente a forma que nós computamos, uma vez que nós já sabemos qual que é a seção tipo desse meio-fio. E se você gosta desse tipo de conteúdo envolvendo arquitetura, BIM, ArchiCAD e principalmente de forma a deixar o seu trabalho mais produtivo em seu escritório de arquitetura ou design, ganhando mais dinheiro com isso, deixa um like aqui no meu vídeo e se inscreva no meu canal também, que é para auxiliar você a encontrar os novos vídeos que eu estarei lançando aí nas próximas semanas, nos próximos meses. E vamos então lá para o nosso exercício de hoje. Então eu tenho aqui uma rua e um passeio que foram modelados com a ferramenta de malha, foram modelados em dois elementos. Então eu tenho aqui o passeio e tenho aqui a rua. E o grade aqui da rua, na verdade, está variando bastante, né? A gente tem uma topografia aqui que está subindo aqui um pouquinho e é bastante irregular. E o passeio eu fiz de modo também a ter uma variabilidade aqui na seção transversal do mesmo. Então, a gente tem uma caída aqui do limite do nosso lote até o meio-fio, o que acontece normalmente nos passeios. E nós vamos então utilizar para essa modelagem do meio-fio uma combinação aqui de ferramentas da malha, da própria malha que eu utilizei ali no terreno, mas também ferramenta de morph, além também de operação de elementos sólidos para fazer aí as diferenças e subtrações entre essas duas ferramentas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é ir aqui na nossa planta, da nossa rua e do nosso passeio, e a primeira coisa é a gente fazer uma poligonal em volta aqui do nosso passeio. Se ele estiver bem fechadinho, vai dar certo. Então eu venho aqui na parte de documentação, deixa eu aumentar um pouquinho aqui minha barra de ferramentas, que ficou bem pequena. Venho na polilinha e teclando aqui espaço, eu habilito a ferramenta de varinha mágica, vou clicar em cima aqui do meu passeio e eu já tenho aqui uma polilinha. E eu vou então selecionar aqui a minha malha do passeio. Com o Shift eu também vou selecionar aqui o Tab e o Shift também selecionarei também a minha polilinha. E eu vou movimentar, fazer uma cópia, na realidade, desse passeio para o lado, porque eu vou trabalhar criando ali, nessa mesma malha, o meu meio-fio. Então eu clico aqui em um desses pontos, venho aqui na ferramenta de movimentação, aperto Ctrl e levo aqui para a minha direita. Eu vou colocar aqui um valor que eu vou me recordar para poder retornar depois ao mesmo ponto. Então, o meu projeto está todo em centímetros, eu vou movimentar aqui 300 metros. Então é 300, 00 e dou um Enter. Muito bem. Então aqui eu tenho minha polilinha e eu tenho o meu passeio. Vou pegar agora minha polilinha, vou clicar aqui em qualquer lado dela e vou habilitar aqui a ferramenta de offset total dessa polilinha. Então clico aqui nela e vou dar aqui uma distância de 10 centímetros, que vai ser a largura do meu meio-fio. Eu clico aqui então, 10 centímetros. Agora eu venho na minha polilinha aqui, na lateral dela, e vou jogar ela para fora do meu passeio. Então eu clico aqui nessa lateral, mudo a minha ferramenta para um offset só desse lado e jogo para fora aqui da malha do meu passeio. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Clico aqui e jogo para fora do meu passeio. Isso tudo simplesmente para facilitar aqui a subtração dessas outras partes aqui do meu passeio. Agora eu venho na modelagem do meu passeio, clico nessa massa, clico aqui em qualquer ponto e vou acionar aqui a ferramenta de subtração, clico em menos e com a varinha mágica vou clicar aqui no meio. Cliquei aqui no meio, subtraí a parte do meio e eu dividi o meu volume em dois. A parte que vai ser o meu fio e a outra parte aqui que não me interessa,
Eu vou clicar e vou deletar. E agora eu clico aqui também e vou deletar minha polilinha. Fiquei aqui com a modelagem em malha do que seria o meu meio-fio. Eu venho aqui, aciono minha ferramenta de retângulo de seleção, clico aqui em volta, dou um F5, e aqui eu tenho toda a faixa que eu vou definir onde vai ser o meu meio-fio. Vou clicar aqui nessa ferramenta e com o Ctrl T eu vou em propriedades e vou desabilitar todas as minhas superfícies de malha que estavam configuradas no modelo ali da rua do passeio, na realidade. Então eu desabilito aqui e eu vou fazer uma modificação também do material. Ele estava aqui com material de solo, que foi o material que eu utilizei para o passeio e para a rua, e eu vou modificar aqui esse material. Eu tenho um novo material aqui que é o meio-fio de pedra. Clico aqui nele e vou dar um OK. E eu mudei aqui o meu material para o meio-fio de pedra. Esse meio-fio é levemente mais forte em termos de prioridade do que o solo. Isso é importante, porque depois nós vamos fazer a subtração desses elementos. Eu volto agora em planta, clico aqui no meu meio-fio e vou voltar ali para a posição original. Então eu clico aqui em qualquer ponto, modifico, venho aqui na ferramenta de movimentar embaixo, alinhado pelo eixo X, aqui eu movimento 300 metros para a minha esquerda. E eu coloquei aqui na mesma posição. E agora eu dou um F5 para ver tudo aqui em 3D. Olha aqui novamente, coloco na posição, e agora eu tenho aqui a parte que vai ser o meu meio-fio e a parte do meu passeio. Agora eu vou copiar o meu meio-fio 15 centímetros abaixo desse elemento de meio-fio. Então eu vou criar um segundo meio-fio 15 centímetros abaixo, que vai ser exatamente a altura do meu meio-fio. Então eu vou clicar aqui, clico, vou aqui na ferramenta de movimentar, já está selecionado, clico Ctrl e aí eu vou digitar 15 e Enter. E aí eu criei um segundo elemento de malha em que eu vou, na verdade, realizar a subtração desses dois elementos. Agora eu vou habilitar a paleta de operação de elementos sólidos, venho aqui em modelagem, operações de elementos sólidos, e eu vou clicar nesse primeiro aqui, que vai ser o meu alvo, e vou clicar no segundo aqui, que vai ser o meu operador. E eu vou fazer uma subtração com extrusão para baixo. E executo. Pronto. Agora eu tenho o meu elemento de cima somente a altura do perfil que eu quero. E eu vou converter essa parte de cima, que é uma malha, em morph. Porque se eu não converter ele em morph, o que acontece? Se eu deletar aqui a minha segunda de baixo, que foi utilizado somente como operador, eu retorno de novo a mesma configuração original que era antes o primeiro. Então, se eu deletar aqui, ele volta de novo a ser todo esse elemento que tem a mesma altura ali de todo elemento do meu meio-fio. Então, eu dou Ctrl Z aqui, venho aqui nele e com o botão direito eu vou converter essa seleção em morph. E dou um OK e ele virou aqui um morph. Tá? Eu posso deletar esse de baixo aqui, que agora não vai alterar a forma do meu elemento. Agora eu vou fazer uma subtração do elemento do meio-fio, que ele está mesclado aqui com a parte do meu passeio. Então, eu vou selecionar aqui o meu passeio, que é um alvo, então clico aqui em alvo, vou selecionar o meu meio-fio, que vai ser o operador, e vou fazer uma subtração com extrusão para cima. Vou executar e pronto, perfeito. Aqui eu tenho o meu meio-fio muito bem executado, seguindo aqui a mesma inclinação do grade da minha rua e também seguindo a mesma inclinação transversal aqui do meu passeio. Então, se eu fizer qualquer corte aqui no meu passeio, na minha rua, vai ficar sempre bem representado a situação do meu passeio e do meu meio-fio. Então, se eu venho aqui em planta, vou fazer um exemplo aqui de uma seção, clico aqui no corte, clico aqui em qualquer ponto e clico na minha seção com o botão direito, abrir com as definições atuais de vista e tirando aqui a minha sobreposição para vocês visualizarem melhor, ele vai estar sempre muito bem representado aqui o meu meio-fio e o meu terreno, sem ter aí falhas ao longo de toda a via. Agora falta então eu tirar o quantitativo do meu meio-fio. É um quantitativo em comprimento. E eu vou ter que fazer aqui uma modificação, criar uma nova propriedade, porque a gente não consegue, em morph,
ou mesmo em malha, tirar comprimentos lineares, porque são elementos em área, né? Então eu consigo tirar ali as áreas, consigo tirar o volume, mas não consigo tirar o comprimento linear. Mas para isso eu vou tirar proveito que eu sei qual que é a minha seção aqui, né, do meio-fio, que é 15 de altura por 10 centímetros de largura, e eu vou fazer então uma propriedade, que é uma expressão que vai dividir a parte do volume pela nossa área. E aí eu vou conseguir o comprimento, né? Uma vez que volume é área vezes o comprimento, né? Se eu fizer ali a distinção, então dividindo volume por área, eu consigo achar ali o meu comprimento linear. Então, para isso, antes de mais nada, eu tenho que clicar aqui no meu, vou deletar primeiro aqui a minha polilinha, que ainda continua aqui. Eu vou modificar aqui o meu meio-fio para classificação de meio-fio, porque ele está aqui como geometria de terreno. Então, venho aqui na janelinha das classificações, clico aqui e digito meio-fio, que foi uma classificação que eu mesmo criei na classificação ArchiCAD. Se você tiver interesse em entender melhor sobre classificação e por que eu faço isso, eu vou deixar um card aqui de um outro vídeo meu em que eu falo sobre classificações e como a gente pode potencializar o uso das classificações em várias situações na modelagem no ArchiCAD. Então, dá uma olhadinha aqui que esse vídeo é bem interessante. Eu vou clicar então aqui para definir esse elemento de meio-fio como uma classificação de meio-fio. E agora eu vou criar uma nova propriedade. Eu venho aqui em Opções, Gestor de Propriedades, e eu vou criar aqui primeiro um novo grupo, porque não tem nada, eu apaguei tudo aqui na minha aba de propriedades para poder ficar mais claro para vocês o que eu estou fazendo. Então eu vou criar aqui um grupo de teste, vou dar um OK, e vou criar uma nova propriedade, que vai chamar comprimento meio-fio. E dou um OK. Agora, selecionada essa propriedade de comprimento de meio-fio, eu vou mudar a disponibilidade de classificação para atender somente a classificação do meio-fio. Eu venho aqui em Personalizado, Editar, vou digitar aqui meio-fio, ele achou aqui a classificação de meio-fio, clico na caixinha, dou um OK, e aqui ele vai estar disponível apenas para essa classificação de meio-fio. Agora eu vou classificar aqui como um tipo de dado que vai ser um comprimento. Isso é muito importante. Coloca aqui, tipo de dado, comprimento. E vai ser uma expressão. Nessa expressão, nós vamos buscar os seguintes parâmetros. Primeiro, nós vamos buscar o volume geral de volume líquido. Então, digita aqui volume. É um parâmetro geral de volume líquido. Tem que ser volume líquido, porque nesse caso nem o volume bruto nem o condicional vão funcionar. Então, clica aqui em volume líquido. Coloco uma barra, que significa que é divisão, e vou colocar a área do meu perfil, que na verdade é uma área de 10 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Então vou clicar aqui, vai ser, eu vou colocar em metro, tá? Então é 0,10 vezes 0,15, que vai dar 0,015 metros quadrados. Então digito aqui 0,015 e é importante colocar a unidade. Então venho aqui nessa reguinha aqui do lado, clico, vou colocar aqui área metro quadrado. Então está OK. Dou um OK e agora eu venho no meu mapa de projetos, mapa, clico aqui com o botão direito em novo mapa, vou colocar aqui Quant no ID, o nome vai ser comprimento meio-fio, dou um OK. E aqui eu vou colocar tipo de elemento, pode ser todos os tipos. O critério principal vai ser a classificação. Então, crio um novo critério aqui que é classificação. Classificação ArchiCAD. Coloco e meio-fio. Vai buscar todas as classificações que são meio-fio aqui no meu modelo. E agora aqui nos campos, vou colocar dois campos. Primeiro, o ID do elemento, só para a gente saber se tivesse mais meio-fios aqui. Ia aparecer vários IDs, tá? Então, coloco aqui ID do elemento, clico nele e vou buscar a minha propriedade aqui. É a propriedade teste comprimento do meio-fio. Dou um OK, venho aqui na minha tabela e pronto, já está aqui. O meu meio-fio, ele está em metro, porque a unidade de cálculo aqui está em metro, então o ID dele, que é malha 001, poderia mudar, né? E aqui o comprimento dele, 313,47 metros lineares, tá? Curtiu o vídeo de hoje?
Tenho certeza que será bem útil aí em várias situações em que você precisa lidar aí com terrenos e criar não só meio-fios, mas também aprimorar aí a sua expertise aí em modelagem de outras formas. Deixe um like aqui e compartilhe esse canal com um amigo arquiteto, designer ou mesmo engenheiro que possa se beneficiar desse tipo de conteúdo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Valeu!